Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que os recebemos hoje para o ato solene de conclusão da fase 1 do projeto de reforma feito na Capela São Pedro, bem como a apresentação da sua fase 2. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas; Conselheiro Plínio Mosca, representante do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul; Secretário de Cultura de Pelotas, Paulo Pedroso. Para receber as autoridades, agradecemos também a presença do presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência, Comendador Francisco José Leal Serra; do nosso vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência, Sr. Carlos Rajão Frio; e da empresária e produtora cultural da Santa Fé, Produtora e Patrimônio, Josiele Castro. Este projeto está sendo executado pela empresa Santa Fé, Produtora e Patrimônio, a convite da Diretoria da Beneficência Portuguesa. O financiamento é do Sistema Procultura RS, pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A primeira fase do projeto, que contemplou a cobertura, foi realizada então de agosto de 2021 a março deste ano, tendo o patrocínio da Josapar por meio de incentivo fiscal deduzido do ICMS. A fase 2 das obras prevê o restauro da semicúpula em estuque, no altar-mor, fragilizada e então escorada pelo risco de desabamento, motivo pelo qual a capela foi interditada em 2009. As obras deverão iniciar no final de outubro, com duração aproximada de 12 meses, e o patrocínio também já confirmado da Josapar. Este evento integra, então, o início das comemorações da Semana da Pátria, ao qual congratulamos pelos 200 anos da independência do Brasil, celebrado no próximo dia 7 de setembro. Para nós da Sociedade Portuguesa de Beneficência, também é motivo de alegria este ato, pois no próximo dia 16 iremos celebrar, então, 165 anos de história. Gostaríamos de convidar, então, a produtora cultural e responsável pela Santa Fé, Produtora e Patrimônio, Josiele Castro, acompanhada de sua equipe, para explicar com mais detalhes o projeto que está sendo executado nesta capela. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui hoje, num momento tão especial, né, duplamente especial que é para nós. E que além, de ser uma das atividades integrantes dessa Semana da Pátria, é a entrega e a apresentação de duas etapas tão importantes aqui para a volta ao funcionamento da Capela da Beneficência, que é a entrega da finalização do serviço da troca do telhado, que era um dos problemas estruturais que existia aqui na capela, graças a Deus não existe mais, e a apresentação do que vai acontecer agora nos próximos meses, que é a resolução do problema da semicúpula do altar, que vai ser um momento onde nós vamos poder voltar aqui, ainda ano que vem, e ver sem nenhuma dessas madeiras, ver com potencial a ser desinterditada novamente a capela. Então é por isso que eu digo que são dois momentos tão importantes, que são duas ações que vão viabilizar a possível desinterdição aqui desse espaço. E para apresentar melhor tudo que vai ser feito, que foi feito no projeto, eu vou pedir para a minha equipe vir aqui, porque são os técnicos responsáveis por cada uma das atividades já feitas e que serão feitas. Então eu peço para a arquiteta responsável, engenheira, para os restauradores, o senhor Birajara, para que todos estejam aqui juntamente com a diretora de marketing, para nós falarmos sobre esse projeto. Então eu vou passar a palavra para a diretora de marketing, a Flávia Kuhn. É só um breve histórico, o primeiro hospital da Beneficência Portuguesa de Pelotas se localizava no Benjamin Constant, esquina com a rua Anchieta, perto do Presidente, e foi inaugurado em 16 de setembro de 57. E o novo hospital foi inaugurado em 1961,
terreno doado aqui nesse quarteirão e se localizava, onde se localizava uma capela provisória, a capela que se chama São Pedro, e aonde no local foi rezada a missa para os voluntários da pátria que foram para a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, para vocês verem a importância do espaço, né? E a ideia do hospital e da sua diretoria sempre foi construir uma capela maior nesse espaço. E após várias definições, eles decidiram pela conclusão desse espaço aqui, e não se tem certeza de quem foi o arquiteto, né? Tá, eu não sei agora o que está aí, sim. Sim. Tá. Mas ele certamente fez um bom trabalho aqui. E o que eu ia dizer, assim, ó, da importância dessa capela, assim, ó, não só como patrimônio cultural, né, artístico da cidade de Pelotas, mas também na questão religiosa. Ontem eu tive depoimento de uma amiga de que essa capela foi muito importante num período em que ela teve doença na família nesse hospital. E ela frequentava muito esse espaço, e agora sim a felicidade de saber que ele vai poder reabrir, porque é um lugar onde as pessoas buscam o conforto da fé, né? E ela interditada desde 2009, certamente ela está fazendo muita falta para as pessoas que frequentam este hospital e que querem também, né, frequentar as missas e outras coisas aqui. Então eu vou passar a palavra para a nossa engenheira, e é uma alegria da gente saber agora que nós vamos trabalhar para desinterditar essa capela e ela ser devolvida para a cidade de Pelotas. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Michele Bandeiras Arretmaier, eu sou engenheira civil pelo projeto e eu sou proprietária da empresa Maximiza Engenharia, que é a responsável pela execução da obra. Para nós é uma alegria muito grande. A Santa Fé mais uma vez está entregando uma obra finalizada dentro do prazo de execução. Então, isso para nós é um grande orgulho, uma honra de mais uma obra poder estar entregando. E a reforma da capela, da cobertura da capela, ela estava prevista para 6 meses. E nós conseguimos concluir a obra dentro desses 6 meses. Agora, a segunda fase, ela contempla a reforma da semicúpula. E nós prevemos a reforma, nós planejamos a execução em 7 meses de obra. E dentro desses 7 meses, 1 mês, ele foi planejado para fazer toda a estruturação por dentro da cúpula. Então, vai ser feita toda uma estrutura ao redor da cúpula para que ela seja acessível à equipe para fazer o trabalho e sem causar nenhuma sobrecarga na cúpula. Então é um trabalho muito delicado, tem que ser feito com muito zelo, foi muito bem planejado, muito bem pensado, e nós esperamos executá-la com todo o cuidado possível para não ocorrer nenhum problema, justamente porque ela se encontra muito frágil. Então, nós acreditamos que vamos conseguir executar a obra com todo o sucesso possível. Então, muito obrigada. Boa tarde, eu sou Adriana Ansa, arquiteta, sou da cidade de Jaguarão, tive a grande oportunidade de trabalhar com a equipe Santa Fé, agradeço. É a primeira obra em Pelotas. Sou funcionária pública em Jaguarão, então trabalho já há um bom tempo com restauro de prédios lá em Jaguarão. A primeira etapa que foi feita aqui foi o telhado, como já foi dito, né? Foi um momento, vamos dizer, de salvaguarda do prédio. Foi com êxito, porque na realidade a estrutura do telhado em madeira teve algumas modificações, mas não foi muito. Porém, agora na segunda etapa, assim como a Michele está falando, ele é bem mais trabalhado, porque a estrutura da semicúpula ela está com sérios problemas.
uma alegria para conseguir, então, quando a gente conversou com os restauradores, que nós íamos conseguir restaurá-la, porque no primeiro momento que a gente conversou, nós olhávamos e acreditávamos que isso não ia ser possível, né? Pela maneira que ela se encontra. Então, passamos agora em outubro para essa segunda fase, né? E esperamos ter sucesso assim como foi na primeira. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Ubirajara. Eu sou técnico em edificações, sou mestre de obras e agora formado em conservação e restauro. A gente já vem de 3 projetos, Santa Casa, Beneficência e agora Conservatório de Música, todos com sucesso. E para mim é um desafio, mas eu acredito que vai ficar pronto dentro do tempo e com a qualidade que a gente quer. É difícil? mas com tranquilidade, com cuidados com o pessoal, que é uma coisa muito importante, que a gente tem que zelar pelos funcionários, né? Eu acho que a gente vai terminar com êxito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É isso aí, Bira. Tem que nos tranquilizar, né? Eu sou Flávia Faro, conservadora e restauradora, e a nossa equipe é formada pelo Fábio Galli, pela Isabel Torino também, conservadores e restauradores. E nós participamos assim um pouquinho da primeira etapa relacionada ao acondicionamento dos santos. Nós retiramos todos os santos de dentro da igreja, a pedido inclusive do Bira, para evitar algum dano, e toda a via sacra também. Está tudo no fundo da igreja, na entrada da igreja, todos acondicionados, bem acondicionados. Fizemos também, participamos e montamos uma aula de educação patrimonial. Abrimos algumas janelas estratigráficas, janelas de prospecção, se vocês depois quiserem dar uma olhadinha por volta e nas colunas também. E encontramos algumas pinturas originais, muitas pinturas originais, que a intenção é mais tarde, numa nova etapa, deixar à mostra toda uma peça com a pintura original. E agora, nessa nossa segunda etapa, nós vamos trabalhar pelo lado de dentro da semicúpula. Como o Bira falou, nós vamos ter que fazer todo um acesso com muita cautela, porque o trabalho realmente é bem desafiador. É um trabalho, cada um é de um jeito, né? Mas esse para nós vai ser bem desafiador, porque nós vamos trabalhar dentro de um lugar fechado. Também a questão climática, nós vamos pegar o verão também, que vai ser bem quente lá dentro. Então o Bira já está com todo esse esquema de preparação para o nosso trabalho. Agora, a Isabel e o Galli vão falar um pouquinho o que vai ser realizado. Bom, eu sou a Isabel, como a Flávia já apresentou. Eu queria lembrar que essa aula de educação patrimonial está no YouTube, né? Disponível, é bem interessante, porque conta um pouco da história aqui também da capela. E como ela falou, é um desafio para todos nós, mas como estamos apoiados numa equipe multidisciplinar, então a gente está confiante que tudo dê certo e elaborou uma estratégia, né, para que isso aconteça realmente. O Fábio vai explicar um pouco melhor, mas a gente vai trabalhar pela parte também de cima da capela, né, da semicúpula, aliás, que também ela tem um telhado, ela não é externa, ela é coberta, e pela parte interna, pela parte convexa e pela côncava. Né? E quem vai preparar isso para nós é o nosso colega conservador, restaurador, Ubirajara, que vai nos dar esse acesso que é tão difícil de conseguir. E para ele vai ser um desafio muito grande para nos dar essa segurança toda. E eu queria também salientar a importância dessa capela, o acervo que ela tem, essa capela, em imaginária sacra. Todas elas aqui nesse grupo escultórico que está atrás do seu serra, são exemplares que vieram de Munique. Então tem esculturas da Alemanha e também provavelmente de Portugal, que vai ser mais estudado também. Então é um acervo riquíssimo em imaginária sacra e que está todo acondicionado. Às vezes uma etapa se antepõe, se sobrepõe à outra pela necessidade, como a falou, de proteção, né? Contra pó, contra riscos de queda, enfim. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa equipe toda e estou ansiosa também para devolver ao público o uso da capela. Vou passar para o Fábio. Desculpe. Boa tarde a todos, então.
Só vai ser possível essa intervenção, isso já vou falar em tom de agradecimento ao pessoal da Beneficência Portuguesa, porque essa escola está perfeita. Se não fosse feita essa escola, nós já teríamos perdido esta abóboda, certo? E também elogiar a qualidade da construção. Para nós, pelotenses, posso incluir, acho que a todos aqui, esse sistema construtivo em estuque, ele não é uma novidade, nós temos diversos exemplares na cidade, e através disso a gente já consegue ter um bom know-how para conservar e manter uma estrutura que aparentemente, em primeira análise, ela apresenta diversas fragilidades aparentes. Uma das primeiras fragilidades que aparece é pelo sistema construtivo que foi executado com as lâminas de Gerivá. Então, todo o fasqueamento, ou seja, toda essa armação foi feita com Gerivá, que é uma planta endêmica, porque hoje não temos mais esse endemismo em Pelotas. Então, isso aí gera alguns erros de interpretação, porque ela é uma madeira fibrosa, e quando uma pessoa que não tem esse know-how, ela vai dizer, está com medo de cupim. Não é isso. A característica da madeira é fibrosa. Um outro fator que leva a gente a acreditar que vai ter muito sucesso é que os pontos de estresse da cúpula, eles estão apoiados numa estrutura de alvenaria que, digamos, cinta toda ela, né? Oferece o apoio necessário e esse estresse não é possível nesta maneira, porque se fizesse isso, ela ia ruir. O sistema é relativamente simples, porém trabalhoso, que a gente vai remover a sujeira, reidratar, vamos tratar por gravidade a aplicação de um produto que nada mais é de que cal hidráulica e água, pós-hidratação, em setores, e a gente vai amarrar o que é possível desta argamassa de cal ao fasquio que ainda resiste, e vamos trocando lado a lado os caibros que seguram toda essa estrutura. Então, desta forma, a gente vai reconstituir ela por trás e depois os preenchimentos pela frente, contemplando neste momento, e eu acho que pode ser uma discussão que só venha muito futuramente, a pintura do professor Adail Bento Costa, que é onde passou uma grande reforma a igreja, pelo que eu entendo, onde foi trocado o retábulo. Então, a pintura do professor Adail Bento Costa, ela é muito rica, ela é muito elaborada, ela vai ficar protegida e não, neste momento, acredito que não vamos completar as lacunas como deveriam, mas só o que está aí está muito bem. Por trás dessa pintura nós temos uma outra pintura, que é mais, digamos, neoclássica, que são símbolos e coisas em gomos, né? Mas esta aí é muito rica e acredito que vamos manter. Então, assim, de novo, agradecer a iniciativa da própria instituição, que a gente vê que é uma instituição muito séria, porque esse escoramento está perfeito. No meu ponto de vista, tem um ponto que falhou, mas é um ponto que falhou que até atesta a qualidade, né? E a oportunidade de ter isto é muito rara, ninguém mais faz isso, né? E aí eu deixo aqui que eu gosto muito, de citar uma fala do João Simões Lopes Neto, de um conto que, se eu não me engano, é do menino Jesus, ou do presépio, que diz que Gerivá torto não dá ripa, né? Então, quer dizer que ele já registra para nós a manufatura de ripas e de fasquis de Gerivá. Um autor que registra de uma maneira tão poética alguma coisa que está mais dentro dos livros da antiguidade. Tá certo? Obrigado e espero que a gente tenha sucesso. Senão a gente vai ficar embaixo dos escombros, mas a gente vai estar no hospital mesmo. Boa tarde a quem
quem não me conhece, eu sou Júlio, trabalho junto à Beneficência e convidado pela empresa Santa Fé, a gente está fazendo esse acompanhamento com essa equipe. Nosso principal objetivo era auxiliá-los e fazer com que fossem cumpridas todas as etapas de segurança, né? Isso vem sido executado de maneira brilhante pela equipe do seu Bira, porque muitas vezes parece que não temos pessoal trabalhando. Então, o respeito para com os doentes, para com a comunidade que aqui transita. Então, a sociedade portuguesa só tem a agradecer o comportamento de todos os funcionários. E isso é importante, porque a gente está dentro de um hospital, né? Então, a sociedade portuguesa, ela está muito feliz com a entrega dessa primeira etapa e ansiosa, assim como todos os restauradores aqui, toda a equipe, pelo regresso dessa Casa de Deus a toda a nossa comunidade. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Gostaria de agradecer, então, a fala e a apresentação de todos e convidamos para suas considerações, então, o conselheiro do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, Plínio Mosca, para suas considerações. Boa tarde e obrigado. Senhora Prefeita Paula Mascarenhas, ilustre presidente da Beneficência Portuguesa José Serra, senhor secretário municipal de Cultura Paulo Pedroso, diretor de manifestações populares André Miller, não está, Josiele Santa Fé Produções. É muito cômodo para alguém que não é pelotense elogiar Pelotas, porque não faltam motivos. E é muito cômodo para alguém do meu feitio, neto de portugueses alentejanos, mestre em memória social, membro do Conselho Estadual de Cultura, defender o patrimônio. E defender o patrimônio quando nós estamos dentro do patrimônio. Não estamos falando de um processo de 100 páginas que nós estamos folheando e procurando os dados. E procurando que dê aquele desenho, onde enfiaram aquele mapinha, onde está a ficha técnica. Ai, 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 meu Deus, que dê a planilha. Estamos dentro disso tudo. A conclusão da fase 1 e a apresentação da fase 2 do projeto consagram a importância e a relevância e a oportunidade de estarmos aqui. Patrimônio histórico é algo tão sério que é digno de ser ensinado, sim. Os países mais evoluídos do mundo já o fazem há muito tempo. Pelotas é provavelmente a primeira cidade do Brasil a ter essa preocupação. E uma preocupação, vejam bem, Pelotas não é a cidade mais rica do Rio Grande do Sul, não é a maior, não é a que tem o PIB mais dourado, mas faz. E faz por um empenho político, por um empenho de vocação, de acreditar no valor da cultura como instrumento de alavancar cidadania. Patrimônio histórico é considerado por muitos como um conjunto de edificações, os seus pertences, temos santos que foram mencionados, e o meio no qual ele está inserido, e o seu valor é representado de geração em geração. Foi falado da Guerra do Paraguai, foi falado do fato de estar dentro e ao lado de um hospital. Patrimônio se confunde com herança, cuja presença constatamos ao nosso redor e reivindicamos como coisa nossa. E por isso o homem contemporâneo, por isso nós precisamos intervir a fim de assegurar a sua preservação. O patrimônio é um conjunto de símbolos, e esse conjunto de símbolos é a memória da sociedade. A memória do que foi feito,
a existência do presente e plantando para que no futuro se olhe para tudo isso que está acontecendo em 1º de setembro de 2022 e que digam: olha, eles lá fizeram coisas muito interessantes e marcaram a sua passagem pela história da sociedade. Nosso país só começou a pôr essas angústias em papéis, em documentos, com métodos, a partir da importância da criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que depois foi batizado de IFA. É um testemunho palpável da diversidade cultural, social e religiosa. E um pedaço do povo que carrega aqui dentro, e um pedaço de país, de região, de estado, que Pelotas honra mais do que tudo, no momento em que apoia também a realização deste evento. Se é verdade que a LIC é muito importante, é verdade que a cultura merece ser apoiada. Porque, no caso contrário, é a barbárie que vai se impor. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Hoje, às 8 da manhã, quando eu tomava o ônibus lá na rodoviária de Porto Alegre, eu me sentei numa poltrona e todas as poltronas em volta eram de músicos uruguaios que tinham se apresentado em Porto Alegre e iam fazer uma itinerância agora até voltar para o Uruguai. E eu disse, comentamos o fato de estarmos viajando juntos, eles serem músicos, eu ser um gestor de cultura, digamos assim, e um cara de teatro. E eles disseram, mas Pelotas é uma das grandes cidades de cultura que tem no estado do Rio Grande do Sul. O senhor vai sempre? Não, mas eu concordo com vocês. De fato, aqui está a prova concreta disso. Parabéns, parabéns, senhora prefeita, parabéns, senhor José Serra, parabéns, José L. da Santa Fé, parabéns a todos os envolvidos, a todos os que tiveram paciência, os que apostaram, a todos os que ainda vão olhar com carinho e com atenção para o que aqui está sendo realizado. Muito obrigado. Agradecemos, então, a fala do conselheiro, senhor Plínio Costa, e gostaríamos de passar a palavra, então, ao nosso presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência, comandador Francisco José Leal Serra. Boa tarde a todos e a todas. Repetindo, é uma satisfação muito grande estarmos neste momento aqui, informalmente, mas para deixar marcado o trabalho que está sendo feito, com a apresentação da primeira fase, como já foi dito, e o início próximo da segunda fase, que foi o que iniciou realmente tudo, a preocupação desta semicúpula e que realmente transformaria, é o que a gente vê. Vocês olham para aqui, onde é que nós estamos aqui? Século passado, com essa sujeira toda. Não estava tanto assim, mas nós estamos vivendo o inverno que está aí e as nossas casas também acontecem, não é? Então, estamos realmente tentando devolver para o público e não só para a nossa entidade uma peça riquíssima que os nossos antepassados, com todo o esforço, conseguiram montar e se tornou realmente uma referência. Quando se fala em beneficência, mas quando se fala em património, o que está em destaque é a capela, porque o resto do património é comum. Na verdade, o que nós temos montado, inicialmente havia só a parte baixa e que tinha algumas características, mas agora, depois da necessidade de construção, de aumentar,
se perdeu, então resta esta nossa capela. E não é só de nós, já foi gravado aqui um casamento do Tempo e o Vento, vocês estão sabendo disso. Foi gravado aqui, da Rede Globo. Então é porque tem algum valor, e tem. Nós temos que nos orgulhar realmente pelo que temos aqui. Construção, com todas as aulas, também na nossa catedral, é isto que está aqui, um ambiente maior, né? E nós queremos realmente, foi uma pena o que aconteceu, essa infiltração que houve e que deu origem a isso. Depois foi uma guerra com o pessoal do património, porque a gente tentava fazer de uma forma e recuperar de uma forma, aí apareceu o tal estuque. Oh, meu Deus do céu! Mas há quantos anos esses estuques? Agora as coisas foram, e aí não adiantou. Não adiantou e vamos para o estuque então, e vamos resolver. Por isso é que nós já estamos há tanto tempo, há 12 anos, 13 anos, brigando por causa do tal do estuque. Mas está bom. O que eu parabenizo é que uma mente conseguiu abrir realmente um caminho que deu a possibilidade de nós solucionarmos o problema sem denegrir, sem descompor, sem interferir em regras, em normas, enfim. Então é realmente para nós uma satisfação grande termos esta possibilidade de iniciarmos para retomar tudo isso. Então, dentro do hospital, dentro das diversas, do pessoal que dirige, de 2 em 2 anos é renovado, a necessidade e a urgência e também a preocupação de realmente retomar e colocar, oferecer para todos nós, não só para a beneficência, mas para a cidade, como a gente sabe, tem um património excelente, não se encontra facilmente em muitas cidades, principalmente do nosso porte, não é? Então a gente pode se alegrar por tudo isso e por toda a tradição que foi trazida para cá e que os portugueses souberam, ao trazer no seu sangue, continuar todas essas obras. Se iniciaram pelas Santas Casas, só para um pouco de história, mas que depois, por situações em que interviu a Guerra do Paraguai, enfim, a necessidade do poder público ter que atender quem estava no caminho, na rua, sem condição, e na época que não havia clubes, os portugueses fundaram a Santa Casa. Mas com título de clube, cada um pagava uma mensalidade e era por isso que a Santa Casa era realmente mantida. E com 4 finalidades. A saúde, naturalmente, retomar para Portugal, reenviar para Portugal quem chegou aqui e não teve sorte na sua vida, repatriar. Levar para lá os doentes, somente as viúvas, pessoas, famílias com dificuldades e colocar os mortos no seu lugar. Por isso é que todas as Santas Casas têm cemitério, por essa razão, com as finalidades. O tempo foi, problemas internos, as prefeituras começaram a entregar para a Santa Casa pessoas que encontravam na rua, que necessitavam, mas não havia condições de manter. Aliás, eu não gosto de nada, né? Voltou estes anos todos, continuamos na mesma. Continuamos na mesma, né? Mesmas dificuldades. E aí os portugueses, o que é que resolveram? Entregaram para o poder público a Santa Casa e formaram a beneficência. Porque o pessoal me perguntava sempre o que é que houve. Porque a Santa Casa é de 47 e nós somos de 57. Brigaram? Eu disse, não, ninguém brigou. Ninguém brigou. Mas cada um, a intenção era uma, e fundou então a beneficência e a Santa Casa continua. A sua vida não se entregou. E tem pessoas que foram para a cidade, não só, que por toda a sua vida. E nós temos um caso aqui. Naquela coluna ali tem as cinzas
do José Vieira Pimenta. José Pimenta já sabe muito bem quem é, e é uma pessoa que nós, Pelotas, deve muito a ele. E não se fez nada. Talvez a gente um dia tente fazer alguma coisa. Vieira Pimenta era um guarda-livros, como se chamava na época, ou seja, um contador, que tinha o seu armazém ali na Félix da Cunha, perto da praça. Tem várias coisas. Primeira, foi o primeiro cronista de Pelotas. Foi quem fundou, junto com outro grupo, a Santa Casa e fundou a Beneficência. Podem ir consultar nas atas que estão lá. Nunca quis ser presidente, mas ele quis ajudar sempre. Então, normalmente era secretário, as atas estão aí. Quando eu leio a primeira ata, a segunda, a terceira, eu fico com vergonha, porque a letra dele, a minha parece um hieroglífico, não é? A dele é perfeita, coisas fantásticas. Quem é de Pelotas conhece a Ponte de Santa Bárbara, ali perto da fazenda agora, onde passava antigamente o Santa Bárbara, exatamente, foi desviado depois. Aquela ponte caiu 2 vezes, até que um dia ele se irritou, deixa comigo, está lá até hoje. Passarem, podem ver no mármore que está ali escrito. Então por isso é que eu digo que Pelotas deve um pouco. Ainda, a melhor coisa que ainda fizeram, aquela ruazinha antes de unir a Saldanha Marim com a Araújo, passa por trás da Santa Casa, não é? Havia uma ruazinha que era só aquela entre a professora Araújo e ali, que era José Vieira Pimenta. Exatamente por isso. Hoje está num bairro lá para o final do Fragate. O nome dele transferiram. Então, quer dizer, são pessoas como estas que mantiveram a nossa licença e outras coisas que fizeram para a cidade. E a gente não quer de forma nenhuma deixar cair, como se diz na gíria, essa peteca, não é? Nós temos que fazer a nossa parte e manter vivas essas tradições e essa forma de somar e de enriquecer a cidade com alguma ação. Por isso temos a nossa beneficência aqui, já passou por suas, fazendo no próximo dia 16, 165 anos, e que faz a sua parte, também naturalmente com, claro, altos e baixos, como é o caso agora, não é? Com toda a pandemia, com tudo o que aconteceu, mas estamos nos esforçando para manter o papel que nos foi entregue para atender a comunidade. Então eu sempre não quero alongar mais, mas quero agradecer a presença da Prefeita, Paula, muito obrigado, por estar sempre connosco também em tudo isto. Aliás, eu queria lembrar uma coisa, que há pouco me foi falado, que nós temos um problema, como isto é um prédio muito antigo, que não tem registro, não é isso? Então nós temos algumas dificuldades em andar com as coisas para a frente. Existe. Então é uma das coisas que tu não... Quer dizer, onde é que está a beneficência? Todo mundo sabe que ela é a beneficência, mas não sabes se é daqui, se é minha, se é tua, se é do outro. Então há um negócio meio complicado para determinadas ações, como é o caso agora, até para este momento de permitir e fazer tudo dentro das exigências que a gente tem. Eu vou falar talvez sobre isso para ver. Eu não tenho um papel da época de há 165 anos atrás para poder provar que é isso, apenas uma ata em que um casal, que eram os donos, doou para. E a coisa não foi feita, foi indo, é beneficência, todo mundo sabe que é beneficência, mas provar que é minha, que é tua, que é um problema de uso. Portanto, voltando, não quero alongar mais, eu agradeço a presença de todos para marcar este ato, esta etapa, digamos assim, e esperamos, dentro dos prazos que estão previstos, que a gente possa entregar para a comunidade esta beleza que está aí e que vai ficar mais bonita quando realmente hoje não está lá muito agradável, não é? Mas não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é o efeito e que tem uma pormenor
que as Santas Casas, como os hospitais, todos têm uma capela, uma igreja, por várias razões. Primeiro, até pela fé, porque o paciente, quando chega aqui, ele vem abalado, e há coisas que são materiais que às vezes não se entendem. Então se recorre à fé, ao crer. Então isso é realmente praticamente uma necessidade. Praticamente uma necessidade. Está claro que há certas cautelas, nós podemos ver aqui, nós fizemos um quadradinho aí, porque no dia a dia não tem coisas de valor aqui dentro, não estamos querendo deixar ninguém, mas em que a pessoa pode vir ali, deixa o seu pedido, faz a sua oração e retorna para o seu lar. Então, mais uma vez, o nosso obrigado, contamos com vocês e esperamos que a Josielo cumpra e que a sua equipe os prazos que foram dados para que a gente tenha a satisfação daqui, não sei, 1 ano, 6 meses, que estiver programado, possa, de uma outra forma, entregar para a comunidade o trabalho e vejam que valeu a pena. Obrigado a todos. Agradecemos a fala do nosso presidente. Queremos registrar também um especial apoio da Secretaria de Cultura de Pelotas, através do secretário municipal Paulo Pedroso e da sua equipe, no que se refere então ao atendimento das demandas e do esforço em prol do êxito desse projeto. E agora passamos a palavra então à prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. Muito boa tarde, então, a todos, senhoras e senhores. Depois de ouvir tudo isso, né, eu sou a prefeita privilegiada desta cidade, que é patrimônio cultural brasileiro, material e imaterial. Está se vendo por quê, né? Em cada canto, em cada recanto dessa cidade, a gente encontra um patrimônio como esse. Que bom, né, que está sendo recuperado. Cada vez mais tem eventos como esse, que eu estou convidado, seja na Santa Casa, seja na Catedral, né, agora aqui na Beneficência, quer dizer, o movimento da sociedade, né, dos empresários, de apoio ao nosso patrimônio, de valorização do que é nosso, né, do que melhor nos representa. Então, eu quero cumprimentar ao nosso visitante aqui, o Plínio, né, que traz aí a mensagem do Conselho Estadual de Cultura, e eu quero registrar o quanto é importante na Lei de Incentivo à Cultura, o trabalho do Conselho, né, o quanto isso viabiliza de obras de recuperação pelo Estado afora, então que seja valorizada, né, que seja mantida, né, essa lei que tantos frutos vem dando. Então, Plínio, muito obrigada, é muito importante para nós a tua presença e a tua fala tão bonita, né, tão sensível, de tanta valorização do patrimônio. Quero cumprimentar também meu querido amigo Serra, que representa, né, essa história tão rica da beneficência portuguesa, cumprimentar aí pela persistência, né, eu sei como é difícil ser gestor hoje de saúde, né, e quero registrar o grande apoio que nós tivemos da beneficência portuguesa nesses 2 últimos anos tão difíceis, os anos de pandemia. A beneficência nunca deixou de se solidarizar conosco e de fazer ações importantes, assumir responsabilidades. Eu sou muito grato, nunca vou esquecer, Serra. Sei que não era um momento fácil para esse tipo de ação, então, muito obrigada, parabéns pela persistência também de buscar, né, de não se conformar com a deterioração do patrimônio, que ela vem naturalmente, mas de buscar alternativas para devolver a Pelotas, né, esse espaço. Parabéns a Josiele, a toda a sua equipe, os cumprimentos, uma equipe que a gente já sabe, né, que tem qualidade, já mostrou isso, então segue mostrando, vida longa aí a Santa Fé, que vem muitos outros projetos. Haja fé. Estou aqui, né, ao lado do secretário de Cultura, Paulo Pedroso, representando a nossa equipe de governo.
para dizer isso, né? Cumprimentar a Josapar, que foi, né, quem viabilizou, a gente não pode esquecer da empresa que acredita nesta terra, a empresa da terra que tanto nos orgulha, exatamente, de origem portuguesa e que investe em patrimônio. Eu nunca esqueço que a Josapar também teve na primeira etapa do Instituto João Simões Lopes Neto, casa do escritor, que foi aqui citado, né, Fábio? E que está se envolvendo, vem se envolvendo ao longo, né, de todo esse tempo com o patrimônio na nossa terra. A beneficência portuguesa também é um patrimônio da cidade de Pelotas, é um patrimônio também material e imaterial. Material, porque ela está aqui, né, essa capela com destaque, mas todo esse prédio que conta uma história que está aqui inserido neste endereço, ainda que não esteja no cartório, né, mas como tu disseste, ele está aqui fisicamente. E imaterial, porque a beneficência conta uma parte da história de Pelotas, né? A história da saúde, do atendimento hospitalar na nossa cidade, conta a história de tantos pelotenses, né, abnegados que passaram por aqui, que deixaram sua marca, tantas pessoas que encontraram aqui acolhimento, tratamento adequado, né, que, enfim, tiveram suas vidas aqui salvas, e de famílias, né, que foram acolhidas, enfim, então conta uma parte da nossa história e por isso também é um patrimônio material. Quando a gente fala em beneficência portuguesa, todos nós, isso nos remete, né, para um sentimento, e é um sentimento de profundo respeito, de admiração por essa história, de admiração por figuras, né, e personalidades, né, Serra Atitudes Pontas, o Manduca e tantos outros que representam esse imaginário da beneficência portuguesa e outros tantos, acabaste de citar um desses ilustres abnegados. Então, eu fico muito feliz, muito realizada mesmo de estar aqui na entrega de uma primeira etapa, né, e, felizmente, no anúncio das próximas etapas. Então, não se encerra aqui, vai continuar. Ela está linda, o Serra está preocupado porque queria ela pintadinha. Esse é o final, no final ela vai estar... Mas eu que já entrei em lugares, né, que precisavam de restauração muito piores do que esse, estou achando maravilhosa essa capela, iluminada. Saio daqui, ela tem uma aura aqui, tem uma energia muito boa, a gente já sai daqui com mais fé e esperança no futuro e precisamos, a gente está enfrentando um momento especialmente difícil, eu comentava com o Mateu aqui, enfim, por várias razões, mas não vamos pensar nisso, vamos pensar no quanto nós temos capacidade, né, de, unindo forças, entregar uma cidade melhor. É isso que a gente vem fazendo e vamos continuar fazendo com fé, com determinação e com colaboração de tantas pessoas, né, que acreditam nas causas que importam. Então, parabéns e muito obrigada. Agradecemos então a fala da prefeita Paula Mascarenhas. Gostaríamos de agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui nesse ato tão importante. E para quem não conhece, a gente convida então que dê uma volta na Capela São Pedro e conheça um pouquinho da história do espaço. Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigada.